Chegou a hora do tão polêmico e esperado vídeo. Será que o preço de compra das ações importa ou será que esse preço não importa e você compra em qualquer preço mesmo? Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E bom, nesse vídeo eu vou falar pra vocês a minha opinião, a minha visão, se o preço importa ou se o preço não importa. Mas antes de começar esse vídeo eu quero por favor pedir pra vocês já deixarem seu like, porque senão vocês vão acabar esquecendo lá no final. Também me segue no Instagram, me segue em todas as redes sociais que tá aqui na descrição. Também se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e bora lá! O preço importa ou ele não importa? E a minha resposta para isso é depende. Exatamente, depende. Eu não sou uma pessoa que acha que o preço é 100% eficiente, que o mercado é 100% eficiente em precificar os ativos, só que dependendo da forma, do motivo do seu investimento, dependendo do prazo que você tiver, o preço vai importar ou não vai importar. Segundo Jeremy Siegel, um importante professor de finanças lá dos Estados Unidos, que é formado pelo MIT, pela Universidade de Colômbia, e também é escritor do livro Investindo para Ações no Longo Prazo, Stocks for the Long Run, ele prova nesse livro que se você tem como objetivo a construção de patrimônio e você tem um prazo de 20, 25, 30 anos, ou seja, você tem o longo prazo ao seu favor e você tem como objetivo a construção de patrimônio, ou seja, você vai fazer aportes mensais, você vai fazer aportes recorrentes sempre, não precisa ser necessariamente mensal, mas sempre com uma certa recorrência e com esse objetivo realmente de construir o seu patrimônio no longo prazo, o preço não vai importar, porque você vai estar aportando tanto em momentos de alta quanto em momentos de baixa, fazendo com que o seu preço médio de compra acabe se engessando em um lugar ali que não vai mexer muito mais lá pra frente. Esse preço médio vai ser bem variável no começo, quando você tiver os seus primeiros aportes, mas lá no futuro esse preço médio vai acabar ficando engessado e você vai ter aportado tanto nas altas quanto nas baixas. Então você vai ter lá um preço médio bem engessado. Ele prova também que essa estratégia de comprar para o longo prazo, para a construção de patrimônio, e pensando e sempre fazendo aportes mensais, aportes recorrentes, supera a estratégia de buy the dip, que é basicamente comprar o fundo. Porque é impossível você prever quando vai ser o topo e quando vai ser o fundo. Principalmente quando você se trata de longo prazo, porque no longo prazo é muito difícil você prever sempre quando vai ser o topo e quando vai ser o fundo. Além disso tudo, quanto mais a tecnologia avança, menos assimetria de informação tem entre os investidores, porque essa tecnologia vai se tornando mais acessível e mais disponível para todas as pessoas que estão operando no mercado, fazendo com que os preços e a precificação de ativos se torne cada vez mais eficiente. Outra coisa que é muito importante de se considerar é que no mundo em que vivemos nós temos que pagar impostos. E cada vez que a gente vende uma ação, cada vez que a gente vende fundos imobiliários, cada vez que a gente vende ETFs, nós temos que pagar impostos. No caso das ações ainda tem uma isenção de 20 mil para você vender ações no mês, só que no caso de ETFs e fundos imobiliários você continua tendo que pagar impostos. Então cada vez que você gira a sua carteira, ou seja, cada vez que você vende ativos para comprar outros ativos, você acaba tendo que pagar imposto de renda e saindo com menos dinheiro do que você tinha antes de vender. Isso mostra que quanto mais você girar a sua carteira, provavelmente menos dinheiro você vai acabar tendo. Porque você vai sempre deixar uma parte para trás com custos da bolsa mesmo, com emolumentos, com o imposto de renda que você vai ter que pagar, com todas as taxas de transação e tudo mais. Bom, mas como nem tudo são flores, como eu disse antes aqui, existem situações em que eu acredito que o preço importa sim. Nessa situação que eu citei anteriormente, de você querer realmente construir seu patrimônio lá pro longo prazo, comprando constantemente, eu acredito que o preço não vai importar não, pelos motivos que eu já citei anteriormente. Mas eu acredito sim que o preço vai importar em alguns casos. A escola que fala que o preço importa é a escola do Value Investing. E para chegar nesse preço que é considerado justo, as pessoas que acreditam no Value Investing fazem o Valuation, onde eles vão trazer basicamente a valor presente todo o fluxo de caixa futuro dessa empresa. Só que isso acaba sendo uma coisa extremamente subjetiva, porque para trazer a valor presente todo o fluxo de caixa futuro de uma empresa, você tem que conseguir ter a visão necessária para conseguir enxergar os possíveis rumos dessa empresa. A sua percepção vai ser muito importante.
E fazer valuation acaba se tornando uma arte, que não é nada objetivo e extremamente subjetiva. Mas eu acredito sim que o valuation acaba sendo o caminho em alguns casos. No caso de você ter uma ação muito sem liquidez, uma ação não líquida, ou seja, uma ação com poucas negociações, com poucas pessoas negociando ela pode ter grandes distorções por conta de pessoas saindo muito agressivamente da empresa ou comprando muito agressivamente essa empresa. Como você vai ter spreads de preço muito grandes, ou seja, a diferença entre a compra e a venda muito grande, muitas vezes, por exemplo, você vai ter lá uma empresa que está com o preço de R$100, você vai ter uma pessoa comprando ela, querendo comprar, posicionada para comprar ela a 90 e outra a 110. Se o vendedor quiser agir primeiro, ele vai ter que vender a 90, e se o comprador quiser comprar primeiro, ele vai ter que comprar 110. Por conta desses spreads que tem as empresas muito pouco líquidas, eu acredito que é importante você fazer um valuation desse tipo de empresa. Eu quero citar aqui também um adendo que eu vi no Breno Perrucho, do Jovens de Negócios, que é um canal que eu gosto bastante. Eu só quero realmente citar uma coisa do adendo que ele falou. Ele falou que isso não importa também para ações muito líquidas, que o valuation é importante para ações líquidas também. Só que eu discordo disso, porque ele cita lá no adendo dele, que eu vou inclusive colocar aqui na tela para vocês poderem ver. Isso é um pedaço do vídeo dele, só para deixar bem claro. Nesse adendo, ele cita que em momentos de pessimismo da bolsa, em momentos de resultados não recorrentes de empresas, da empresa, pode ser que o preço acabe saindo do valor justo dela. Só que eu discordo disso, porque justamente nesse preço que você vai estar vendo lá, vai estar embutido esse risco que a empresa vai estar correndo. Se você está num momento pessimista, provavelmente é porque está acontecendo uma crise. Se a empresa teve um resultado ruim, provavelmente o fluxo de caixa futuro dela também pode ter sido afetado. Isso tudo está descontado no preço. Então é por isso que eu discordo desse adendo e eu acredito que só para ações com liquidez baixa o valuation seja importante. Outro caso importante que eu acho importante você fazer valuation sim é no caso de você ter uma grande quantidade de dinheiro que seja desproporcional à quantidade de dinheiro que vai ser o seu aporte recorrente. Ou seja, se você vai entrar na bolsa com muito dinheiro de uma vez, você vai entrar com uma quantidade desproporcional que já vai fazer seu preço médio ficar engessado instantaneamente, aí eu acho importante sim você fazer valuation. Justamente porque essa quantidade de dinheiro vai ser incompatível com os seus aportes mensais. E o terceiro caso, que é meio óbvio, né, mas é o terceiro caso em que você fazer valuation é importante, que o preço vai importar, é no caso de você não estar investindo para formar patrimônio. Ou seja, se você não vai investir todo mês, se você vai pegar dinheiro, colocar lá e depois vender, ou seja, você vai estar fazendo swing trade ou day trade, também vai ser importante o preço, é óbvio, porque você vai estar fazendo trade, o preço é literalmente a coisa mais importante que você tem lá. Mas fora esses casos, em todos os outros casos, eu acredito que o preço não seja importante. Principalmente no caso que eu citei de você estar fazendo o seu patrimônio. Se você está construindo o seu patrimônio, você vai estar lá colocando todos os meses seu dinheiro, você não vai entrar com uma quantia gigantesca logo de cara, você vai construindo aos poucos, e você tem ainda o longo prazo ao seu favor, você tem lá 20, 25, 30 anos de longo prazo ao seu favor, então o preço para você não vai importar. E eu acho que esse é o caso da maioria das pessoas. A maioria das pessoas pelo menos deveria usar a bolsa como forma de construção de patrimônio, menos aquelas pessoas que trabalham com as ineficiências do mercado. Por isso eu acredito que no caso da maioria das pessoas, o preço não vai importar. A menos, é claro, que você se encaixe em uma das coisas que eu falei anteriormente. Mas é basicamente isso que eu queria falar pra vocês hoje nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, comenta aqui embaixo se você concorda comigo, se você discorda, me comenta a sua opinião, seus argumentos, comenta tudo aqui embaixo que eu vou ler tudo e vou responder tudo também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, me sigam em todas as redes sociais que tá aqui na descrição. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!